o que eu quero saber, Alan? Como é que a gente vai calibrar a nossa exigência de ter um Flamengo sempre campeão, sempre melhor, mas sem perder a nossa capacidade de comemorar títulos? Será que a gente perdeu, Alan? Será que a gente deixou a corneta dominar a gente a ponto de terminar um jogo de título carioca e a gente falar, era para ter jogado com o time reserva, era para ter vencido por 2-3-0, ganhou de pouco, o time não correu. Como que a gente consegue calibrar a exigência para não virar um torcedor chato? Vai depender do adversário sempre, Rafinha. Qual é o grande problema? O que aconteceu ontem? Vamos pensar aqui, né? Eu não sou dono da verdade, estou longe de querer pagar, né, de o homem da razão, mas a falta da rivalidade causa isso, Rafa. Primeiro que a gente definiu a competição do Carioca no primeiro jogo, 3-0. Mas quem ontem você parou para sacanear por ter sido campeão carioca? Os que se diziam adversários não tiveram a capacidade de chegar na final. O Vasco caiu para esse próprio Nova Iguaçu. Então, né, pode entender que tem uma galera que está eufórica, sim, e a gente tem que respeitar, porque título é título, é o 38º título do Mengão no Campeonato Carioca. O que me faz ter um apego maior, Rafa, eu acho que esse é um ponto importante a colocar, é a forma como a gente construiu esse título. Aí a gente pode debater, fazer um balanço do Carioca, falar, você acabou de trazer alguns números aí, e são números expressivos. Você lembra aí que na história, eu não recordava, minha memória também é curta, né? Na história, você trouxe que apenas o Fluminense, lá em 1900 e bolinha, conseguiu, com um número de jogos muito menor, o feito que o Flamengo realizou hoje. E aí, as pessoas insistem em querer diminuir o Flamengo, falando, mas o Campeonato Carioca não é parâmetro. Não, o Campeonato Carioca é fraco. Porra, mas todo ano a gente disputa o mesmo Campeonato Carioca contra praticamente os mesmos adversários. Entra um time de menor expressão, um ano mais forte do que o outro, porque tem dinheiro de empresário, porque conseguiram ali uma verba para montar um time melhor, como foi o caso do Nova Iguaçu dessa vez, ok. Que inclusive tirou times de médio porte, porque para mim de grande não tem nada. O único time que eu ainda considero ali um time grande é o time do Fluminense, que acaba em alguns momentos também dando mais trabalho ao Flamengo, e que esse ano não foi páreo para o Flamengo. Nós enfrentamos o Fluminense 3 vezes. Sempre impôs dificuldade, sempre atrapalhou um pouquinho o Flamengo, e dessa vez a gente atropelou o Fluminense. Não atropelamos, porque no último jogo, segundo tempo, eles foram bem. Tá bom. E os outros tempos dos jogos? Como é que o Flamengo foi frente ao Fluminense? Primeiro jogo, a gente deu um baile no Fluminense, foi muito superior, mas muito, muito. Segundo jogo, sim, eles equilibraram, tiveram momentos até muito melhor do que a gente, só que o jogo estava controlado e mesmo assim eles não conseguiram nem fazer a porra do gol em cima do Flamengo. Então a forma como a gente construiu essa conquista, Rafa, ela tem que ser exaltada, ela tem que ser destacada. E por que a torcida, em alguma parte da torcida, ficou meia xoxa? Porque não foi de um adversário. Se o jogo de ontem tivesse sido contra um Vasco, contra um Fluminense, você pode ter certeza que teria uma relevância maior, teria um grau de importância para o torcedor maior, porque o Carioca, o que vale é derrubar treinador, como o Rafael sempre coloca aqui, e sacanear os amiguinhos. É para isso que vale o Carioca. Vocês acham que, assim, valeu alguma coisa você ligar para o Vascaíno ontem e falar, aí, campeão Carioca? Pô, mas campeão Carioca em cima de quem? Perde o peso. Perde. Esse é um ponto, sem querer cagar regra para todo mundo, que eu entendo, Rafa, que pode estar causando um pouco dessa questão. Um outro ponto que também contribui para isso é, com todo respeito ao Tite, e ele ter escalado o time principal, para de repente deixar os caras saírem na foto e tudo mais, com mais um título, amigão, esse jogo foi realizado, resolvido no primeiro tempo, vamos colocar assim, né? Vamos botar aqui o primeiro jogo é o primeiro tempo e o segundo jogo o segundo tempo. O Flamengo resolveu tudo no primeiro tempo, porra. O Flamengo foi muito superior ao adversário, construiu um placar elástico, como eu havia solicitado, e que era para ter feito, inclusive, o controle de minutagem nessa partida de ontem. Mas o Tite optou e não quis fazer dessa forma. Mas não tem o porquê dessa galera estar dando esse chilique todo. Eu estou vendo muita gente revoltada, Rafinha. Muita gente aí, né,
disputa, cara, é título. Título é título e vai ser sempre. E eu sou um dos caras que diminuo muito o Carioca. O que eu estou trazendo de fato aqui, que eu entendo que a gente precisa celebrar, é a forma como esse título foi construído esse ano. Porra, Alan, você tinha certeza, convicção que seria dessa forma? Não. Entendo que o Flamengo tem que ser campeão, porque na medida que ele coloca o time principal, o Flamengo tem muito mais elenco do que todos os demais adversários, e no cenário hoje, né, aqui dentro do Rio de Janeiro, isso salta ainda mais. Posto isso, a superioridade tem que acontecer e o título tem que vir. Porém, da forma que veio, eu jamais iria imaginar. Um outro ponto importante, o time está no início de uma temporada, já se mostra muito melhor fisicamente, tecnicamente. A Alan fez partidas que não foram muito boas. Podemos criticar? Podemos. Vamos criticar sempre. O padrão, né, de exigência do rubro-negro é altíssimo. E as críticas e as cobranças vão existir ad eterno. Isso é um ponto importante que a gente precisa colocar aqui. Posto isso, Rafa, a construção desse título foi muito sólida. O time conseguiu encaixar tecnicamente. O time está jogando de forma agrupada e no início de temporada, coisa que o Tite conseguiu e é mérito do Tite à frente da equipe do Flamengo. E eu pouco acreditava que iríamos chegar nessa fase aí, a gente está iniciando o mês de abril, né, com o time jogando dessa forma compacta. Porra, o Carioca não é parâmetro. Ok, eu vejo alguns, né, afirmar isso o tempo todo. O Carioca não é parâmetro, mas entendam, o Fluminense é um time que vem aí brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro, foi campeão de Libertadores, é um time que tem relevância. E a gente atropelou o Fluminense no Campeonato Carioca. Não vamos deixar de esquecer isso, não. O Vasco é um time de merda, um time fraco, ok. Botafogo é outra bosta. Eu estou fechado com vocês. Beleza. Mas nenhum deles conseguiram, né, fazer graça com o Flamengo 2024, até agora. Vamos entrar daqui a pouco, né? Estamos entrando no segundo trimestre do ano, daqui a pouco no segundo semestre. Então, é importante que a gente coloque. Essa galera que está diminuindo, Rafa, não está levando o feito que o Flamengo fez. Os números que o Flamengo construiu são muito expressivos, são números sólidos. A forma como o Flamengo, né, enfrentou e superou os adversários é importante a gente destacar aqui, Rafinha.